Cachorro Caramelo viu quando o pai deu nobre obesa para escravo como castigo. O final é surpreendente. Durante a noite mais esperada do ano na vila de São Raimundo das Estrelas, em pleno São João, uma cena inesperada interrompe a quadrilha e silencia até a sanfona. O homem mais respeitado da comunidade entrega a sua filha, uma jovem conhecida por sua beleza e modos refinados, aos cuidados de um trabalhador simples, herdeiro de uma tradição de esforço e silêncio, como forma de castigo. O único que testemunha tudo debaixo da mesa principal da festa é um cachorro caramelo, conhecido por vagar livremente entre as casas e saber mais do que parece. O que começa como uma punição aparentemente cruel, se transforma em uma história marcada por conflitos, descobertas, transformações e reviravoltas que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Com o sertão como pano de fundo, esta jornada de 6 meses vai testar orgulhos, reconstruir vínculos, revelar verdades escondidas e mostrar que até os olhos de um cachorro podem enxergar além do que o coração humano quer admitir. Curta o vídeo, comenta de onde está assistindo e se inscreve no canal para não perder o que vai acontecer nos próximos capítulos. Na vila de São Raimundo das Estrelas, perdida entre o agreste e a esperança, tudo girava ao redor do tempo da chuva e do tempo da seca. Era junho, tempo de São João, e o céu se coloria com bandeirolas enquanto o cheiro de milho cozido, bolo de fubá e carne de sol assada pairava no ar. Naquela noite, a praça estava cheia. A igreja iluminada, o coreto enfeitado com papel crepom, e o sanfoneiro mais velho da vila puxava o fole com gosto. Crianças corriam descalças, os adultos riam alto, e todos olhavam para a grande mesa no centro, onde a família mais influente da vila ocupava os assentos mais altos. A filha do homem mais respeitado dali, uma jovem de corpo grande, postura ereta e modos de moça fina, vestia-se com renda branca e laços dourados. Ela era o centro das atenções, não só pela beleza que exibia com orgulho, mas pelo jeito altivo de caminhar entre as pessoas. Era chamada de o nobre, tanto por sua aparência quanto por sua atitude. O pai, homem de bigode bem aparado e fala firme, observava a filha com olhar severo. Já fazia tempo que os cochichos aumentavam. Comentários sobre como ela se achava demais, sobre como tratava os empregados como invisíveis, sobre como menosprezava quem não falava como ela. O último episódio foi a gota, bem frente a todos, ela humilhou o homem que cuidava do engenho da família, chamando-o de o animal do mato ou por não saber o nome de um queijo francês. O pai não suportou. Com voz que calou a música e paralisou os pés da quadrilha, ele se levantou. Pois bem, já que minha filha tanto despreza a simplicidade e a dignidade do nosso povo, deixo aqui, diante de todos, um novo destino para ela. Vai morar com aquele que ela tanto desdenha. Vai aprender com ele o valor do trabalho e da humildade. O silêncio caiu como um pano pesado. O homem simples, conhecido por todos como o escravo do engenho, abaixou os olhos. Ele não era escravo, mas o apelido carregava o peso das gerações anteriores, homens que haviam nascido e morrido naquele engenho sem nunca conhecer outra vida. Ele aceitou, não por submissão, mas por honra. E ali, debaixo da mesa onde o tumulto começava a se formar, um par de olhos atentos acompanhava tudo. Era o Caramelo. Peludo, magro, de rabo atento e olhar desconfiado, o cachorro de rua era a figura constante na vila. Dormia em frente à mercearia, às vezes na calçada da farmácia. Sabia quando um comerciante estava triste, ou quando uma criança precisava de companhia. Naquela noite, escondido sob a mesa do arraial, viu o que ninguém mais percebeu, o olhar ferido da jovem, o tremor no punho do pai, o silêncio indignado do homem simples. E sentiu algo estranho no ar. No dia seguinte, ainda cedo, a jovem foi levada até o engenho. O caminho era de barro seco, cercado por mandacarus e o canto distante dos galos. O céu ainda carregava traços do azul da madrugada. O Caramelo seguiu o grupo à distância, farejando a poeira deixada pelas sandálias da moça. Ao chegar, encontrou uma casa simples, de alpendre baixo, telhado torto e cheiro de café torrado. O homem a recebeu em silêncio. Não houve palavras, nem perguntas. Apenas um balde de água e um pano para que limpasse o quarto que seria seu. Ela recusou. Não lavaria chão de ninguém. Ele não insistiu. Passaram os primeiros dias sem trocas.
Ela sentava na varanda, bufando de raiva, enquanto ele cuidava da cana, da moenda, das ferramentas. Comia o que havia e dormia cedo. O caramelo, silencioso, se acomodou debaixo da casa. Todas as noites observava o ambiente, sentindo as vibrações de cada gesto, cada suspiro. Ele sabia esperar. No quarto dia, a jovem tentou fugir. Carregava uma trouxa de roupas e caminhava pela estrada de barro com passos decididos. O sol rachava o chão. Caramelo a seguiu. Quase uma hora depois, ela desmaiou ao pé de uma árvore. A sede e o calor foram mais fortes que o orgulho. O homem a encontrou caído, com o cachorro lambendo-lhe as mãos. A carregou nos braços de volta para o engenho. Deitou-a na rede e preparou um chá de folha de laranjeira. Quando ela acordou, não agradeceu. Mas naquela noite, ela comeu. Silenciosamente. O tempo passou. Uma semana. 2. O caramelo percebeu pequenas mudanças. A moça começou a varrer o quintal. Um dia, ajudou a carregar água da cacimba, ainda que reclamando do peso. Observava o homem. Viu quando ele tirou da gaveta uma folha de bananeira onde escrevia com carvão pedaços de poemas. Palavras bonitas, de alguém que não falava muito, mas sentia demais. Na feira da vila, semanas depois, ela voltou a ser vista. Mas agora, com a roupa simples, o cabelo preso e os olhos baixos. As amigas riram. A comadre da vila comentou alto: "Olha só quem virou roceira." Ela não respondeu. Mas naquela noite chorou. O caramelo se enroscou em suas pernas. Certa manhã, o caramelo viu algo diferente. Um caminhão político chegou à vila, prometendo comprar as terras secas só para projetos de investimento. O cachorro rosnou. Não confiava. Mordeu a barra da calça do sujeito. Foi enxotado. Mas o povo ficou atento. E então, veio a seca forte. A cacimba secou. A água da vila sumia rápido. Mas no engenho, um poço antigo ainda resistia. A jovem, agora parte daquela casa, sugeriu que dividissem com os vizinhos. O homem hesitou. Ela insistiu. A honra não é só saber calar. É saber estender a mão. O caramelo latiu forte. Como se concordasse. Ali, naquele solo rachado, o impossível começava a brotar. Não havia ainda amor. Mas havia respeito. E semente. E o caramelo via tudo. Sabia que algo maior estava nascendo. Algo que só quem observa em silêncio pode realmente entender. O tempo no sertão tem um ritmo próprio. Não corre, caminha com o peso dos anos. E naquele mês seco de julho, a rotina no engenho começou a criar raízes diferentes, mais firmes, mais humanas. A jovem, antes chamada de nobre, agora tinha calos nas mãos. Ainda caminhava ereta, com o pescoço altivo, mas os gestos eram mais suaves. Não sorria, mas também não franzia mais a testa para cada coisa simples. O homem com quem agora dividia o silêncio continuava seu ofício de sol a sol. Não falava muito. Dizia o necessário. E a cada frase curta, lançava um olhar de quem escutava mais do que deixava transparecer. Caramelo, o cão de pelo queimado de sol, agora dormia sob o alpendre. Já não precisava se esconder ou se esquivar de tapas. Era alimentado com restos de cuscuz e sorrisos tímidos. Foi numa quarta-feira qualquer que o primeiro grande tropeço aconteceu. A moça, tentando ajudar, decidiu lavar roupas no tanque improvisado perto da cacimba. Era seu jeito de mostrar que estava aprendendo, que estava tentando se ajustar àquela nova vida. Mas, sem entender o sistema de captação da água do poço, derrubou sem querer sabão demais dentro da caixa de armazenamento. No dia seguinte, quando o homem foi buscar água para fazer o café, encontrou tudo espumando. A água da casa, a única potável nas redondezas, se estava inutilizável. O silêncio foi brutal. Não houve grito, nem acusação. Ele apenas a olhou com um misto de decepção e resignação. Ela baixou os olhos.
Eu não sabia, e sussurrou. Amanhã cedo. 4 léguas até o riacho da Pedra Redonda. Traz 2 baldes. Foi tudo o que ele disse. Ela hesitou. Depois assentiu com a cabeça. Caramelo acompanhou a cena com olhos atentos, balançando a cauda com leve inquietação. No dia seguinte, antes do sol nascer, lá estava ele ao lado dela na estrada de barro batido. A caminhada foi longa, sob o céu que mal clareava. Os espinhos rasgaram o vestido dela, a sola do chinelo rachou no meio. Caramelo ia à frente, farejando o caminho certo. Quando chegaram ao riacho, o som da água foi como um canto de alívio. Ela encheu os baldes. Caiu sentada na beira da pedra, ofegante, rindo de nervoso. Eu não sirvo nem para carregar água. Caramelo se aproximou. Lambendo-lhe o joelho com doçura, como quem dissesse: "Eu serve sim." Ao voltarem, ele já estava esperando no portão do engenho. Olhou os baldes cheios, depois olhou para ela. E só disse: "Vou obrigado." Foi a primeira vez que ele agradeceu. Nas semanas seguintes, a moça começou a prestar mais atenção. Perguntava o nome das ferramentas, observava o movimento da moenda, os segredos do corte da cana. E todas as noites, escondida, abria as folhas de bananeira que encontrava dentro da gaveta do móvel da sala. Eram versos. Versos simples, mas cheios de alma. Havia rima, havia dor e havia lembrança. Um deles falava da mãe. Outro da chuva que não vinha. Outro, e de um amor perdido. Ela descobriu, então, que o homem que todos chamavam de o escravo era, na verdade, um poeta silencioso. Num fim de tarde, enquanto ele limpava a prensa da cana, ela se aproximou, segurando uma folha. "Quem escreveu isso aqui?" Ele olhou de lado. Quase não respondeu. "Foi você. Era coisa do meu tempo de antes. Quando eu ainda achava que falar adiantava de alguma coisa." Ela olhou para ele. Pela primeira vez, viu mais do que o rosto duro de sol e suor. Viu um homem guardando o que sobrou da alma dentro de letras que ninguém lia. Na vila, os boatos começavam a tomar novas formas. A comadre fofoqueira, que gostava de espalhar o que mal ouvia, começou a insinuar que a moça estava ao de caso com o escravo do engenho. Ela nem voltou para casa. Finge que virou roceira, mas olha lá, e tá gostando da companhia dele. Essas palavras chegaram até o pai. Orgulhoso, ainda machucado, ele mandou o recado: "Se quiser voltar, que volte com honra. Caso contrário, está por conta dela mesma." A jovem recebeu a notícia com a cabeça erguida. Mas ao fechar a porta, desabou em lágrimas. Caramelo lambeu-lhe as mãos com delicadeza. Ele sabia o que era rejeição. Dias depois, durante a feira, ela tomou uma decisão inesperada. Subiu na caixa de madeira do vendedor de pamonha e falou em voz alta, diante de todos: "Eu não fui obrigada a ficar. Fiquei porque aqui eu aprendi. Aprendi que a vida não é sobre título ou aparência. E quem quiser rir, pode rir. Eu não sou menos por ter barro no vestido." Um silêncio desconcertante se espalhou. Algumas mulheres baixaram os olhos. Outras balançaram a cabeça com respeito. O pai, que ouvirá tudo de longe, engoliu seco. Na volta para casa, o céu estava diferente. Cinza. O sertão anunciava o impossível, e chuva. Caramelo correu pela estrada, farejando a umidade no ar. Parou num ponto do terreno seco, onde a jovem havia desmaiado semanas antes. Farejou fundo. Latiu alto. Rasgou a terra com as patas. O homem veio correndo. Debaixo do solo rachado, brotava uma pequena nascente. Na vila, isso foi visto como um milagre. E foi ali, entre a água que renascia da terra e o barro que manchava os pés da nobre transformada, que o engenho virou símbolo de renascimento. As pessoas passaram a buscar água ali. E a moça passou a ser chamada de "a Senhora do Poço." Mas o Caramelo sabia, era só o começo. A nascente descoberta pelo Caramelo mudou tudo. O engenho,
antes visto como lugar de trabalho duro e passado esquecido, agora era símbolo de vida. A água brotando em pleno período seco era mais do que milagre, era redenção. Pessoas vinham de longe, trazendo baldes, potes, latas. Alguns vinham com receio, outros com fé. A moça, que antes era motivo de chacota, agora cumprimentava cada visitante com um pano amarrado à cabeça e os pés no barro. Já não se importava com os olhares, porque agora eles vinham com respeito. O trabalhador do engenho, silencioso como sempre, permitia o fluxo com naturalidade. Não gostava da agitação, mas compreendia o valor daquilo que possuíam. Era como se o sertão tivesse lhes dado uma missão, e eles a aceitavam em silêncio. Caramelo observava tudo. Circulava entre as pessoas, recebia carinho, dormia à sombra do alpendre e, de tempos em tempos, voltava ao ponto exato onde cavaram a nascente, como se cuidasse do milagre. Foi num fim de tarde quente, quando o sol alaranjava o céu como uma fogueira apagando lentamente, que um estranho chegou. Veio montado em um cavalo magro, coberto de poeira, com roupas urbanas, mas chapéu de palha típico da região. Trazia uma pasta de couro amarrada à sela e um sotaque que denunciava sua origem distante em cidade grande. Boa tarde. Aqui é o engenho do Poço Novo? Perguntou, descendo do cavalo com certa elegância. O trabalhador assentiu com a cabeça. A moça o encarou com cautela. Sou advogado. Vim a pedido de um antigo colega de profissão. Dizem que aqui há água e sabedoria. A frase estranha causou confusão, mas ele se explicou. Um homem da capital ouviu histórias sobre o engenho. Dizem que o responsável por este lugar já foi professor. Que escreve poemas escondidos. Que deixou tudo para trás. O trabalhador do engenho baixou os olhos. O passado, até então enterrado sob folhas de bananeira, era trazido de volta como um raio inesperado. A moça, sem saber o que dizer, apenas observou. Vim fazer uma proposta, continuou o forasteiro. Estamos formando um projeto de educação popular no sertão. E precisamos de alguém como o senhor. Alguém que sabe falar com o povo, que conhece a terra e os livros. Precisamos de um educador. O silêncio durou mais que o necessário. O homem virou as costas e foi embora com a promessa de retornar em 3 dias. A moça confrontou o trabalhador naquela noite. É verdade? Você foi professor? Ele assentiu lentamente. Abriu, pela primeira vez, o baú guardado atrás do armário de madeira. Lá dentro, estavam cadernos antigos, cartas de alunos, um diploma amarelado e uma fotografia dele ao lado de uma pequena turma sentada sob um pé de cajueiro. Por que largou tudo? Por que perdi o que me mantinha firme? Minha irmã. Morreu jovem. Cuidava dela. Quando se foi, eu me desmontei. Vim pra cá, escondi os livros. Enterrei a fala. A moça se calou. Era a primeira vez que via lágrimas nos olhos dele. Caramelo deitou-se ao lado, como um guardião do segredo. Nos dias seguintes, a vila começou a se agitar com a notícia de que o engenho poderia virar um centro de estudos. A comadre, claro, espalhou a informação com exageros: vai virar escola com giz de ouro e quadro de vidro. Ela vai ser diretora. E o cachorro vai ser o Bedel. Mas o povo gostou da ideia. As crianças começaram a aparecer no engenho, com lápis quebrado e folhas soltas, perguntando se já podiam aprender a ler. Foi então que a moça teve uma ideia ousada. E se fizéssemos aqui mesmo? Um primeiro ensaio. Uma aula. Um teste. Só para ver se funciona. O trabalhador hesitou. Não sei se ainda sei ensinar e a gente aprende de novo, ué. Eu fico do lado. Você ensina. Eu organizo. Ele aceitou. No domingo seguinte, colocaram bancos feitos de toco de madeira, improvisaram uma lousa com carvão numa parede clara, e ali, sob a sombra da mangueira, começou a primeira aula. Caramelo ficou na frente. As crianças o tratavam como mascote oficial. Uma menina de tranças disse que ele era o espírito da escola.
As lições eram simples, letras, sons, palavras. Mas o brilho nos olhos do homem mostrava que algo dentro dele estava sendo restaurado. A moça, observando da lateral, sentia o peito cheio de uma sensação nova, o orgulho. Não o mesmo de antes, não o orgulho vazio da beleza ou do nome de família. Era um orgulho leve, sincero, feito de barro, suor e transformação. Mas a bonança sempre carrega consigo suas sombras. O político que havia sido expulso da vila tempos atrás por tentar comprar as terras retornou, agora com um papel nas mãos, um contrato antigo, registrado no cartório da cidade vizinha, dizendo que parte da terra do engenho estava hipotecada por uma dívida não paga de um tio falecido do trabalhador. A terra é metade minha agora. Ou pago a dívida, ou a gente negocia. O trabalhador ficou mudo. A moça reagiu. Isso é chantagem. É lei. Caramelo rosnou. Farejou perigo. A notícia caiu como bomba. A vila se dividiu. Alguns temiam represálias. Outros se uniram para tentar arrecadar dinheiro. A moça foi até o pai, pela primeira vez desde o dia do castigo. Eu vim pedir ajuda. Não para mim. Mas para a vila. Para as crianças. O pai, silencioso, olhou a filha e não a reconheceu. Não pela aparência, mas pela postura. Ela não era mais a mesma. Havia força, verdade e uma calma que nem o poder dele podia abalar. Ele respirou fundo. Abriu a gaveta e tirou um cheque antigo. Tome. Pela vila. E porque, no fim das contas, você virou o que eu sempre quis e alguém de valor. O político não teve escolha. A dívida foi paga. A terra, enfim, passou para o nome do trabalhador. A escola ganhou uma pequena verba. O engenho virou referência. E o nome O Poço Novo foi colocado em uma placa de madeira feita pelas crianças da primeira turma. Caramelo latiu alto na inauguração. Correu entre os pés de manga e descansou sob a nova sombra da árvore de caju, onde agora havia um mural com desenhos infantis e entre eles, um retrato dele, de língua de fora e olhos atentos. Na noite da primeira formatura, a moça usava vestido simples, feito por ela mesma. Dançou ao som do sanfoneiro da vila. O trabalhador do engenho recitou um poema, emocionado. E ao fim da festa, sob o céu estrelado do sertão, ele disse algo que guardava no peito há muito tempo e a gente não escolhe a vida que começa. Mas pode escolher a vida que quer continuar. Ela respondeu com um sorriso calmo. E a gente continua aqui. Caramelo, ao pé dos dois, descansava tranquilo. O engenho Poço Novo, agora conhecido por toda a região, crescia em significado. O que antes era um símbolo de isolamento e castigo, se transformava em escola, refúgio e orgulho popular. Com o passar de mais 2 meses, as plantações ao redor começaram a ser reativadas. A água da nascente, protegida e dividida com honestidade, alimentava novas colheitas. Gente que antes pensava em ir embora voltou com esperança. A moça, já apelidada carinhosamente de o professor Obá, mistura de obesa com obstinada, ou agora andava com prancheta na mão, organizando turnos, cuidando das refeições das crianças, ensinando leitura com paciência, e coordenando pequenos projetos de arte com as mulheres da vila. O trabalhador do engenho, sempre calado, ganhará o respeito não só pela terra que cultivava, mas pelas palavras que agora voltava a usar. Seus poemas passaram a ser lidos nas festas, copiadas nas paredes da escola. Ele ensinava, mas também ouvia. Recolhia a sabedoria do povo como quem colhe flor no mato. Caramelo, como era de se esperar, virou símbolo da escola. Estava em camisetas, em desenhos nas paredes, e até numa pequena escultura de barro feita por uma senhora ceramista da vila. Em todo canto, lá estava ele, atento, leal e livre. Foi então que vieram os homens engravatados. Apareceram de repente, vindos de uma empresa de construção civil com sede na capital. Com sotaques diferentes e pastas de couro, traziam mapas, promessas e contratos coloridos. Um resort rural. Piscinas com borda infinita, trilhas ecológicas, quadras de areia, espaço gourmet, campo de golfe.
Tudo aqui, senhores e senhoras. Eles falavam com brilho nos olhos, mas sem olhar nos olhos de ninguém. Prometiam empregos, turismo, progresso. Diziam que a vila seria o ponto de interesse nacional. Mas ninguém mencionava a escola, o engenho ou a nascente. O resort ocuparia toda a região ao redor do Poço Novo. A moça ouviu tudo em silêncio. Quando terminou a apresentação, ela levantou a mão. E a nossa escola? Onde entra nisso? O engenheiro da empresa riu, com tom condescendente. Ah, isso. A senhora pode ensinar inglês às camareiras. Ela travou a mandíbula. Respirou fundo. Caramelo, ao seu lado, rosnou baixinho. O trabalhador do engenho levantou-se da cadeira de madeira onde estava. Falou com firmeza: do que vocês chamam de o terreno plano e aproveitável ou é onde nossas crianças aprenderam a escrever o próprio nome? Onde brotou água no meio da seca? Onde tem memória e alma? Um dos homens da empresa riu de canto: Valma não paga imposto. A vila reagiu com indignação. A reunião terminou com tensão. E uma ameaça: se não aceitassem a proposta em 30 dias, o governo estadual poderia intervir. O clima mudou. Os sorrisos viraram cochichos. Alguns moradores ficaram tentados pelas promessas. Outros temiam perder tudo. A vila se dividia novamente. Alguns pais chegaram a tirar os filhos da escola, com medo de se envolver em problemas. A moça sentiu o golpe. Chorou escondida atrás da moenda. Mas Caramelo, que sempre sabia onde ela estava, deitou sobre seu pé, em silêncio. Ela o abraçou como a uma almofada viva. Eu não vou deixar eles apagarem isso aqui. Com a ajuda do trabalhador do engenho, começou uma campanha. Eles escreveram cartas, gravaram vídeos com as crianças, mobilizaram ex-alunos, pediram ajuda a um professor da capital que tinha influência na internet. A ideia era simples: mostrar que o Poço Novo era mais valioso como exemplo de comunidade viva do que como área de exploração comercial. Mas vieram os primeiros obstáculos. Primeiro, a energia da escola foi cortada por problemas técnicos. Depois, barris de lixo industrial apareceram próximos à nascente, despejados ilegalmente durante a madrugada. A moça entrou em desespero. O trabalhador passou dias cavando valas para impedir a contaminação. Caramelo ficou doente após beber água dali. Passou 2 dias sem se levantar, olhos vidrados, tremendo de febre. Foi tratado por uma benzedeira da vila, que dizia entre murmúrios: e isso não é só doença de bicho, e é dor da terra. A recuperação do cachorro foi lenta. Mas quando ele voltou a caminhar, mesmo mancando um pouco, os olhos das crianças se reacenderam. Se Caramelo voltará, havia esperança. O movimento ganhou força. Um jornalista da capital veio fazer uma reportagem. Passou um dia inteiro entrevistando moradores, filmando as aulas, mostrando o milagre da nascente e a história da transformação da moça. A matéria foi ao ar numa manhã de domingo. O vídeo viralizou. A população regional começou a visitar o Poço Novo. Voluntários chegaram para ajudar. Um grupo de jovens arquitetos propôs um projeto sustentável de ampliação da escola, preservando a terra e mantendo o ritmo da vila. Foi então que chegou a notificação judicial: a construção do resort estava suspensa. Por tempo indeterminado. A nascente fora reconhecida como o bem natural de interesse socioambiental. A vila celebrou com festa. Mas havia ainda dúvidas no ar. Até quando resistiriam? Como manteriam tudo sem depender de doações? Na semana seguinte, uma carta inesperada chegou ao engenho. Era do Ministério da Educação. O Poço Novo havia sido reconhecido como experiência de referência em alfabetização rural. Seriam enviados livros, recursos e formação para novos educadores. A moça chorou ao ler a carta em voz alta para as crianças. E o trabalhador, agora oficialmente chamado de professor novamente, apenas apertou os olhos, como quem guarda emoção nas entrelinhas do corpo. Caramelo, agora mais lento, foi levado ao centro da roda de alunos. Uma coroa de folhas foi colocada em sua cabeça.
A vila inteira aplaudiu. Naquela mesma noite, o engenheiro da empresa retornou à vila, sozinho. Pediu para falar com a moça e o trabalhador. Vim pedir desculpas. E se me permitirem, gostaria de doar os equipamentos que trouxemos. E talvez, aprender um pouco com vocês. O trabalhador o olhou nos olhos, com firmeza. Aqui a gente não joga ninguém fora. Mas quem entra, entra com o coração limpo. O engenheiro ficou. Ajudou a construir a nova sala de leitura. Doou materiais, instalou energia solar. Aprendeu a fazer farinha com as mulheres do povoado. E, com o tempo, virou apenas o Dudu da vila. A moça e o trabalhador, agora reconhecidos como os pilares do Poço Novo, continuaram juntos, não por obrigação, mas por escolha. E Caramelo? Bem, e ele agora tinha uma almofada feita só para ele, dormia na sala da escola, e era acordado todos os dias por mãos pequenas que o chamavam de o nosso mestre de quatro patas. O sol havia retornado com força ao sertão, queimando o chão e fazendo o barro da escola rachar aos poucos. A chuva de meses atrás já era só lembrança nos caldeirões vazios, e a vila voltava a se equilibrar entre esperança e resistência. Mas desta vez, ninguém fugia. Ninguém pensava em abandonar a terra. A escola Poço Novo era agora o coração pulsante da comunidade. As crianças tinham cadernos coloridos. As mulheres montaram uma pequena cooperativa de alimentos feitos com produtos da terra, cocada, rapadura, farinha fina, compotas. Os jovens, antes sem rumo, começaram a aprender sobre energia limpa, agricultura regenerativa, e até sobre como escrever seus próprios livros. E, no centro de tudo, ainda estava ele, Caramelo. Mais velho, mais lento, com os pelos começando a embranquecer em volta do focinho, mas com o mesmo olhar firme de quem compreendia mais do que os humanos conseguiam expressar. Dormia pouco. Observava muito. Naquele mês, a vila se preparava para um evento inédito, a primeira feira da resistência do sertão. A ideia havia surgido da própria comunidade, que, depois de tantos ataques, promessas falsas e vitórias conquistadas com esforço, decidiu mostrar ao mundo que eram mais do que sobreviventes. Eram criadores, contadores de histórias, semeadores de futuro. A moça, agora respeitada como coordenadora e figura central do projeto educacional, organizava tudo com mão firme e coração vibrante. Mesmo ainda enfrentando olhares enviesados de alguns poucos que não haviam aceitado sua transformação, ela seguia adiante. O trabalhador do engenho, como sempre, preferia ficar nos bastidores. Coordenava os reparos na estrutura da escola, cuidava do cronograma dos voluntários e escrevia pequenos textos que seriam lidos nas apresentações culturais. Vai ter poema seu na abertura, sim. Ela avisou com aquele sorriso que ele agora reconhecia como inevitável. E se ninguém gostar? Eles vão. E mesmo se não gostarem, vão respeitar. Porque vem de dentro. E o que vem de dentro, Caramelo entende, respondeu ela, acariciando o cão que dormia aos seus pés. A preparação da feira trouxe visitas inesperadas. Alguns parentes distantes retornaram à vila. Gente que havia partido há décadas, agora voltava para ver com os próprios olhos aquele lugar que virou escola e santuário. Um dos visitantes chamou atenção especial, um velho homem cego, acompanhado de uma neta adolescente. Ele dizia ter sido amigo do pai da moça, se vinha trazendo uma caixa antiga com pertences de família. Isso aqui é seu por direito, disse, entregando o objeto a ela. Tava com a sua avó. Guardado para quando você fosse digna de saber. Ela hesitou. O trabalhador observava de longe. Caramelo se aproximou, cheirou a caixa, e deitou em silêncio. Dentro, havia cartas. Centenas delas. Escritas pela mãe da moça, morta ainda jovem, que havia sido proibida de ensinar, porque seu marido, o pai da jovem, achava que o lugar de mulher não era na frente de sala. Aquelas cartas eram aulas secretas, escritas à filha como se fossem bilhetes de amor ao futuro. Dia, minha filha, você vai ensinar o que eu não pude, dizia uma das páginas amareladas. A moça caiu em prantos. Leu cada carta com cuidado, com carinho,
como se tocasse pela primeira vez no colo da mãe que não conheceu de verdade. O trabalhador do engenho pegou a carta mais curta, copiou em carvão numa tábua, e colocou na entrada da escola, ao lado da frase: "O poço novo, sonde a água nasce, o saber floresce." Na véspera da feira, a vila inteira estava iluminada com lamparinas e fitas de pano coloridas. O céu estrelado se deitava sobre os telhados simples como uma bênção silenciosa. Mas então veio a chuva. Não a chuva suave de bênçãos. Uma tempestade brava, com ventania, relâmpagos, trovões que rasgavam o silêncio do sertão como faca em couro. As barracas foram derrubadas. A lona do palco voou. A horta comunitária foi invadida por lama. A parede recém-pintada da escola ficou manchada. Houve desespero. Correria. Choros. A moça sentou-se no chão da sala de aula com as mãos na cabeça. A gente fez tanto, pra quê? O trabalhador sentou ao lado, molhado, coberto de terra. Por que não se planta esperando controle? Se planta esperando persistência. E amanhã, a gente limpa. Junta. E recomeça. Caramelo, com a barriga suja de lama, deitou-se entre os dois. A noite passou. E com ela, a tempestade. Na manhã seguinte, a vila acordou com outro som. Não era o silêncio habitual. Era um arrastar de pés, um empilhar de tábuas, um riso entre lágrimas. Sem que ninguém pedisse, os moradores apareceram com vassouras, baldes, martelos, tecidos secos. As crianças voltaram com flores de papel. As mulheres trouxeram bolo e café. Os homens puxaram fios, remontaram a lona, limparam o barro do chão. A feira começou com atraso. Mas começou. No discurso de abertura, a moça subiu ao palco improvisado. Estava com o vestido sujo de barro, o cabelo amarrado com um lenço velho, e a mão trêmula segurando o microfone. A feira não é só festa. É resposta. É prova viva de que o que nasce do povo não morre com o vento. Aplausos. Lágrimas. Depois, veio o momento mais esperado, a leitura do poema do trabalhador. Ele subiu devagar, ajeitou o papel, e leu em voz embargada: "E não é a terra que dá nome a gente. É a gente que molha a terra com história. Que rega a semente esquecida no tempo, e a transforma em glória." Foi ovacionado. Caramelo latiu alto, como se compreendesse cada verso. À noite, uma serenata invadiu o engenho. Violões, sanfona, canto coletivo. Na varanda, a moça dançava com as crianças. O trabalhador apenas olhava. Até que ela o puxou. "Hoje, você dança comigo." "Mas eu não sei." "Aprende." Como tudo o que aprendeu desde que me recebeu aqui. E ali, naquele compasso desajeitado, eles dançaram pela primeira vez. Caramelo, cansado mas atento, deitou sob a rede. Observava com aquele olhar manso de quem viu o impossível virar cotidiano. A feira terminou com a inauguração de uma nova ala na escola, na sala das cartas da mãe. Lá, seriam guardadas todas as cartas, poemas, desenhos e histórias da comunidade. Um arquivo vivo de memórias que não cabiam nos livros. Na parede, uma frase escrita em carvão: "O saber não é um castelo. É um poço. E quem mergulha nele, encontra a si mesmo." A moça olhou para o trabalhador, e pela primeira vez, o chamou por um novo nome. "Meu companheiro." Ele não disse nada. Mas segurou sua mão. E Caramelo, o velho cão que havia sido testemunha de tudo, da vaidade ao aprendizado, da queda à reconstrução, sabanou o rabo com suavidade. No fim da noite, deitado no batente da porta da sala das cartas, ele dormiu em paz. Sabia que ali, naquela terra antes rachada, agora brotava algo que nem o tempo, nem a chuva, nem os homens engravatados poderiam tirar raízes de verdade. Os dias que seguiram a Feira da Resistência foram de celebração e aprendizado. A vila, antes escondida no meio do sertão e apagada pela poeira da história, agora era citada em reuniões pedagógicas, em rodas culturais e até em pequenos jornais de interior que faziam matérias com títulos como "A Vila que Venceu a Seca com Livros, Barro e Amor."
Mas nem toda vitória traz apenas alegrias. Com a fama vieram também os curiosos, os estudiosos, os políticos oportunistas. Pessoas que chegavam com câmeras e microfones, querendo capturar a essência da vila em vídeos curtos, como se fosse possível embalar anos de luta em minutos de discurso. A moça recebia todos com educação. Mas não escondia a exaustão. Seus olhos, embora firmes, traziam sinais do peso da responsabilidade. Já não era só uma ex-filha de fazendeiro renegada, agora era símbolo de resistência, e isso cobrava um preço. Caramelo também sentia. Mesmo velho, ele ainda fazia questão de circular pela vila. Observava as construções novas, os rostos novos, os burburinhos. Mas à noite, preferia o silêncio do engenho, deitado aos pés do velho trabalhador, seu primeiro e mais fiel companheiro. Foi numa dessas noites, entre o barulho dos grilos e o cheiro de lenha queimando, que o trabalhador revelou um segredo. Eu sonhei com ela e disse, olhando para o céu, com a irmã que perdi. Ela estava sentada debaixo da mangueira, lendo em voz alta. Disse que a vila não era o fim da estrada. Era o começo. A moça, sentada ao lado com os joelhos cruzados e um pano sobre os ombros, ficou em silêncio. E o que isso quer dizer? Que talvez seja a hora de deixar a terra falar mais alto do que a memória. Ela entendeu. Estavam pensando o mesmo havia semanas. O terreno da vila tinha se expandido, mas estava próximo do limite. A escola crescia, os alunos também. Havia demanda por mais espaço, mais estrutura. Mas o Poço Novo não era um centro urbano. Era uma raiz. E talvez fosse o momento de plantar outras sementes. Nas semanas seguintes, começaram os encontros sob a árvore de caju. Ali, a vila se reunia para decidir em coletivo o que fazer agora. Ampliar. Criar uma nova escola em outro povoado. Ensinar os próprios alunos a se tornarem educadores? As propostas se multiplicaram. Mas uma ideia se destacou: formar núcleos educativos em vilas vizinhas usando o modelo do Poço Novo, levando ex-alunos para ensinar como missionários da sabedoria sertaneja. A moça e o trabalhador do engenho sorriram com essa ideia. Era como ver um filho crescer e ganhar o mundo. Mas havia um desafio: a Terra Vermelha. Na vila vizinha chamada Cacimbinha dos Lobos, um terreno fértil e esquecido há décadas pertencia ao Estado, mas era dominado informalmente por um antigo coronel que, embora aposentado, ainda impunha respeito com sua voz grossa e histórias de um tempo em que tudo se resolvia na base do medo. Ele nunca vai permitir, disseram alguns moradores. Ele respeita a força e justiça. Mas não gosta de oba-oba, comentou um dos mais velhos. A moça não hesitou. Pegou um vestido simples, prendeu o cabelo, montou no carro da cooperativa e foi. Caramelo, claro, foi junto. Chegaram a Cacimbinha em meio ao calor do meio-dia. O terreno era grande, plano, e rodeado por mandacarus. Havia, no meio. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Um casarão antigo e mal conservado, com o portão enferrujado e 2 cachorros velhos dormindo na sombra. O coronel a recebeu na varanda, de chapéu e bengala. Então é você a professora gorda do engenho? Disse, sem cerimônia. Ela respirou fundo. Prefiro educadora de alma grande, mas o senhor escolhe como quer me chamar. Eu vim pedir terra. Não para mim. Para educação. O coronel riu. Aqui ninguém pede terra. Toma. Caramelo avançou, parou entre os dois, sentou-se. Olhos atentos. O coronel o olhou com respeito. Esse bicho, e conhece o cheiro da justiça. Já vi olhar assim antes. No tempo em que um cão protegia mais que delegado. A conversa durou horas. Ela falou da vila, da nascente, das cartas da mãe, da escola de barro, da chuva que caiu na véspera da feira. Ele ouvia em silêncio, coçando a barba. Ao fim, foi até um baú antigo, tirou um documento.
Essa terra e era da minha mulher. Ela era professora. Morreu sem ver o sonho dela realizado. Você parece com ela. No jeito de falar com o mundo. Assinou o papel e entregou. Faça valer. Mas me prometa uma coisa. Qual? Não ensine só a ler. Ensine a sentir. E assim, com um gesto inesperado, nasceu o segundo núcleo do Poço Novo, chamado agora de Poço Vermelho, por causa da cor da terra. Os alunos mais antigos da escola foram os primeiros a se voluntariar. Iriam ensinar as crianças de Cacimbinha. Levariam os métodos, os poemas, e as histórias. Caramelo fez questão de ir com eles no primeiro dia. Ficou deitado no batente da nova escola, como fizera anos atrás no engenho. As crianças o cercaram com carinho. Uma delas, menina tímida de trança só de um lado, disse: "Ele é o dono da sabedoria, né?" "Ele é o guardião", respondeu o jovem educador. De volta à vila, a moça recebeu a notícia de que o pai havia adoecido. Decidiu visitá-lo, pela primeira vez desde a doação do cheque que salvou a escola. Encontrou o mais frágil, num quarto escuro e silencioso. "Eu ouvi falar de tudo que você construiu", e disse ele, com a voz rouca. "Mas nunca pensei que ia ver com meus próprios olhos. Aquela menina que eu castiguei e virou raiz do sertão." Ela não chorou. Nem falou muito. Apenas segurou a mão dele. "O Senhor me ensinou o que era poder. Mas foi a terra que me ensinou o que é força." Saindo dali, encontrou Caramelo sentado na porta. Como se soubesse. Ela acariciou sua cabeça, e juntos, caminharam de volta para o engenho. No fim daquele mês, um novo evento reuniu a vila, o Círculo do Caramelo. Era uma tradição recém-criada, uma roda de contação de histórias onde todos falavam sobre o que aprenderam naquele ciclo. A moça abriu a roda, segurando um caderno antigo com as primeiras redações dos alunos. Esse cão viu tudo. Do começo ao meio. E agora vai ver o resto. Caramelo ficou no centro da roda. Ganhou uma almofada feita de retalhos, com seu nome bordado. O trabalhador do engenho, olhando de longe, sorriu. Depois de anos, subiu ao pequeno palco de madeira e leu: "Os olhos do cachorro Caramelo não julgam, não exigem. Apenas observam. E no silêncio dele, moram todas as palavras que a gente ainda não sabe dizer." A vila aplaudiu. E nesse aplauso, morava o reconhecimento: o cachorro de rua, sem dono, era agora símbolo de sabedoria, de justiça e de continuidade. Não era só um mascote. Era a memória viva. Era a raiz. O céu da vila mudará de tom. As manhãs, antes secas e claras, agora vinham cobertas de uma neblina fina, anunciando o avanço de uma estação rara por aquelas bandas, o inverno sertanejo, mais brando, mais carregado de umidade e introspecção. A terra respirava diferente. O barro do chão era mais firme, e os pássaros cantavam mais cedo. Na escola, a rotina era intensa, mais bonita. Com os dois núcleos funcionando, o Poço Novo e o Poço Vermelho, os alunos trocavam cartas entre si. O novo projeto foi apelidado pelas crianças de O Correio do Caramelo, e cada carta trazia um selo com o desenho dele, o cachorro com olhos de velho sábio e patas de andarilho. Caramelo, agora um símbolo oficial, ganhará até um calendário, os Dias do Caramelo, onde cada mês trazia uma história vivida por ele na vila. Mas naquele julho sereno, algo parecia diferente. Ele dormia mais. Andava devagar, com um cansaço que não era físico, mas antigo. O trabalhador do engenho, que conhecia seu silêncio, começou a notar. Os olhos de Caramelo ainda brilhavam, mas havia ali uma sombra nova, um sossego profundo demais. Foi numa manhã de quarta-feira que ele desapareceu. Simples assim. Sumiu. A escola estava em aula, as crianças desenhavam retratos da vila, e a moça discutia um novo projeto de alfabetização para adultos quando um aluno interrompeu: "Professora, o Caramelo sumiu." O mundo parou por um instante. A escola inteira se mobilizou. Procuraram pelo mato, pelos barrancos, atrás da moenda, no engenho, no terreiro de secagem, na igreja, até no velho casarão do coronel. Nada.
A moça sentou-se na varanda da escola, tentando disfarçar a angústia. Ele sempre volta, sempre. Mas o trabalhador do engenho, que viera caminhando da roça, disse com voz baixa, e nem sempre quem parte está perdido. Às vezes só está procurando um silêncio para se entender. As crianças começaram a chorar. A vila inteira ficou inquieta. Era como se um pedaço do chão tivesse se quebrado. Foram dias de espera. Alguém sugeriu fazer cartazes, procura-se caramelo, mas a moça recusou. Ele não está perdido. Só está indo onde precisa. Mesmo assim, criaram uma corrente de vigília. Todos os dias, ao pôr do sol, um grupo de alunos se reunia perto da mangueira para contar histórias de caramelo, como forma de mantê-lo presente. Durante uma dessas rodas, a menina de trança única, agora mais crescida, disse, e talvez ele tenha ido ensinar em outro lugar. A frase ficou no ar. Como uma esperança. No 7º dia, sem aviso, sem alarde, Caramelo apareceu. Estava sujo, com lama seca nas patas, as orelhas mais caídas, e um olhar ainda mais profundo do que antes. Mas havia uma serenidade ali. Como se tivesse voltado de um lugar onde só os cães sábios conseguem chegar. As crianças correram. A moça ajoelhou e o abraçou forte. E o trabalhador do engenho apenas disse, bem-vindo de volta, mestre. Caramelo não latiu. Apenas deitou no mesmo lugar de sempre, como se nunca tivesse partido. Mas ele trouxera algo. Na coleira de couro trançado, que um dos alunos havia feito meses antes, havia um bilhete dobrado e preso com barbante. Ele me encontrou. Disse que era hora. Ensinou-me a ouvir. Agora, eu ensino também. Não havia assinatura. Era de alguém que não conheciam. Ou que talvez ainda fossem conhecer. A moça guardou o bilhete como um sinal. Caramelo tinha aberto um novo caminho. Inspirada por isso, ela lançou um novo projeto, Vá a Voz do Vento. Um programa de rádio comunitária, feito pelas crianças e adultos da vila. Seria transmitido via alto-falantes, para que todas as vilas vizinhas ouvissem histórias, poemas, receitas, conselhos, e claro, relatos sobre Caramelo. O trabalhador do engenho. Assumiu a função de redator-chefe. Escrevia textos, lia bilhetes antigos, contava causos. A voz dele era calma, pausada, feita para ser ouvida com rede armada e café morno. A primeira transmissão foi simples, boa tarde, vilas do sertão. Aqui fala o povo do Poço Novo. Onde o saber nasce como água, e onde até o silêncio tem coisa para contar. A rádio virou febre. As crianças faziam fila para gravar. Os mais velhos pediam para tocar suas modas antigas. E uma senhora centenária gravou um áudio dizendo que depois de Caramelo, até meu sono ficou mais manso. Mas nem tudo era calmaria. Com o crescimento da influência da vila, começaram a surgir convites para que a moça e o trabalhador participassem de eventos oficiais, fora dali. Uma conferência na capital. Um congresso em Brasília. Uma viagem para mostrar o modelo do Poço Novo para universidades do sul do país. A moça hesitou. Nunca gostara de holofotes. Mas sentia que talvez fosse necessário. Se a gente não contar nossa história, outros vão contar do jeito errado, disse o trabalhador, com serenidade. Ela aceitou. Mas o preço foi alto. Na ausência dela, houve confusão. A escola seguiu funcionando, mas perdeu um pouco da alma. As crianças sentiam. Alguns voluntários se perderam no ego. Um projeto foi desviado para interesses pessoais. E numa tarde nublada, uma briga entre dois adolescentes resultou em vidro quebrado, berros e portas batidas. Caramelo estava lá. Mas não conseguiu evitar. Na volta da moça, a cena era desoladora. Eu falei, disse ela, olhando a escola danificada. O trabalhador segurou seu ombro. Você confiou. E confiar também é ensinar. Ela passou a noite limpando os vidros com os alunos. Depois, sentou no meio da sala e disse, da vila não sou eu. É vocês. Então agora,
Vamos decidir juntos o que queremos ser daqui em diante. Surgiu então a Assembleia do Vento. Um conselho de alunos, moradores e professores, que passariam a decidir tudo em coletivo, horários, projetos, melhorias, eventos. A moça abriu mão da direção. Disse que seu papel era inspirar, não mandar. Foi uma mudança difícil, mas necessária. E Caramelo? Ele virou o símbolo do conselho. Toda reunião começava com alguém contando um episódio vivido com ele, como um oráculo. Certo dia, um menino levantou e disse: Eu lembro quando o Caramelo me olhou quando eu queria fugir da aula. Ele não latiu, mas só de olhar, me fez ficar. Os meses seguintes foram os mais prósperos da vila. A escola cresceu com firmeza. Os núcleos se multiplicaram. A rádio virou podcast. E a história do Poço Novo virou tema de um livro. Mas tudo foi construído sem pressa. Sem esquecer de onde vieram. E sempre com Caramelo presente, às vezes andando, às vezes deitado, às vezes dormindo. Mas sempre atento. Como uma raiz que observa a árvore crescer, mesmo sem precisar se mover. No último dia do ano, todos se reuniram no campo para a celebração do ciclo. Havia música, dança, poesia e comida feita por todos. Um grande círculo foi formado, e no centro, colocaram uma almofada especial. Caramelo se deitou nela com naturalidade. O trabalhador do engenho pegou o microfone da rádio e disse: Ele não fala. Mas ensinou todo mundo aqui a escutar. A vila inteira aplaudiu de pé. E naquele momento, com as estrelas em cima e a terra firme embaixo, todos sabiam que Caramelo não era só um cachorro de rua. Era a memória viva de uma terra que decidiu ensinar em vez de obedecer. Era a esperança de que mesmo quem foi largado pode se tornar guia. Era o silêncio que virou voz. E naquela noite, sob o céu do sertão, ele dormiu tranquilo, guardando sonhos, como sempre fez. O vento quente do sertão começava a dar lugar a noites mais frescas e estreladas, sinal claro que o inverno lentamente cedia espaço para a chegada da primavera. A vila do Poço Novo sentia as mudanças não apenas na temperatura, mas no coração das pessoas. A transformação promovida pela escola e pela rádio comunitária ecoava em todos os cantos, porém, nem todos os dias eram fáceis. O silêncio do campo tinha se tornado música. Risos, conversas, cantorias, e até as vozes tímidas das crianças compondo versos. Porém, mesmo com esse renascimento, havia uma sombra que insistia em não se dissipar. Uma crise inesperada surgiu quando a chuva que caía havia meses decidiu recuar. O poço, que antes jorrava água límpida para saciar a sede da vila e irrigar a pequena horta comunitária, começou a secar. Esse acontecimento foi um duro golpe para todos, principalmente para a moça, que via na escassez de água uma ameaça real à continuidade do projeto e da vida na vila. Sem água, não há futuro, se ela murmurava, enquanto as crianças olhavam para o poço vazio com olhos assustados. Caramelo parecia perceber a tensão no ar. Durante as noites, ele andava pela vila em silêncio, como se fosse o guardião da esperança, sua presença uma âncora para quem ainda acreditava que aquela crise teria solução. O trabalhador do engenho, sempre um pilar de serenidade, propôs que todos se reunissem para pensar em uma solução coletiva. Uma assembleia foi marcada para o dia seguinte, sob a sombra da mangueira grande, onde tantas decisões já haviam sido tomadas. Na reunião, a incerteza tomou conta dos rostos. Alguns sugeriam buscar água em vilas vizinhas, outros falavam em racionar o pouco que ainda tinham, enquanto os mais jovens, incluindo os alunos da escola, propunham ideias ousadas, como construir sistemas de captação de água da chuva. A moça, percebendo que o pânico poderia paralisar a vila, tomou a palavra com firmeza: e não podemos desistir. Este poço é o coração da vila, e para mantê-lo vivo, precisamos de todos aqui, juntos, com ideias e força. Quem sabe, juntos, podemos criar algo que dure mais que uma estação seca. As discussões seguiram noite adentro, e foi nesse momento que Caramelo, como se entendesse a urgência, levantou-se e, sem latir, caminhou na direção da mata próxima ao engenho, olhando fixamente para o horizonte. Um dos meninos mais observadores da escola o seguiu,
curioso, e encontrou uma pequena nascente escondida entre as pedras, com água cristalina correndo lentamente. A notícia se espalhou rápido pela vila, e o grupo de moradores decidiu organizar uma expedição até a nascente para verificar sua viabilidade para abastecimento. Nos dias seguintes, o grupo trabalhou duro para limpar o acesso à nascente, construir pequenos canais de irrigação e criar um sistema simples, mais eficiente, de armazenamento de água. Essa vitória, embora pequena diante da gravidade da crise, reacendeu a esperança e renovou os laços comunitários. Mas não foi sem sacrifício. A moça precisou reduzir o tempo dedicado à escola e à rádio para coordenar os trabalhos de construção. Muitas crianças sentiram a ausência dela, e o trabalhador do engenho teve que assumir responsabilidades extras para que as aulas continuassem. No meio de todo esse esforço, surgiu uma subtrama que cativou a todos, a aproximação gradual entre a moça e um jovem professor voluntário que havia chegado à vila recentemente. Ele era tímido, porém determinado, e compartilhava o mesmo amor pela educação e pela cultura sertaneja. Os dois começaram a conversar durante as pausas nas reuniões, e aos poucos, a conexão entre eles se fortaleceu, trazendo à moça um brilho novo nos olhos, misto de esperança e medo de se entregar a uma nova história. Enquanto isso, Caramelo continuava seu papel silencioso, sempre presente, observando e protegendo aquele espaço de renascimento. Mas o caminho não seria fácil. Logo após a crise do poço, chegou à vila um representante do governo local, que veio inspecionar o projeto da escola e avaliar a possibilidade de investimentos públicos. A visita gerou expectativa, mas também inquietação. O representante, homem de fala mansa e olhar frio, fez perguntas que deixaram claro que havia interesses políticos por trás do interesse oficial. Ele sugeriu mudanças estruturais na escola que contrariavam os princípios comunitários do projeto, como a padronização dos currículos e a limitação da participação dos moradores nas decisões. A moça viu ali um dilema: aceitar o investimento e perder a autonomia, ou preservar a independência e continuar na luta com recursos escassos. Após longas noites de debate com a comunidade, a decisão foi unânime. A vila optou pela autonomia, mesmo que isso significasse seguir com poucos recursos. Foi uma derrota parcial, mas fortalecedora. O jovem professor ofereceu apoio técnico para criar projetos alternativos de captação de recursos e a rádio comunitária foi intensificada, buscando apoio em outras regiões e até no exterior. Com isso, uma nova reviravolta apareceu: uma jornalista de um grande jornal do Sudeste ouviu uma das transmissões da rádio e decidiu visitar a vila para contar a história do Poço Novo ao país. A chegada da jornalista trouxe esperança e preocupação. Esperança porque poderia ampliar o alcance do projeto e abrir portas para novas parcerias. Preocupação porque o medo da exposição excessiva e da perda da identidade local assombrava a todos. A moça, depois de conversar longamente com o trabalhador do engenho e com o jovem professor, decidiu aceitar a visita, mas com condições claras: a vila seria retratada com respeito, sem sensacionalismo, e todos teriam voz na reportagem. A jornalista se encantou com Caramelo, que a recebeu com o olhar sereno que já conquistara a vila inteira. Durante a entrevista coletiva, a jornalista perguntou sobre o símbolo do projeto, e a moça respondeu: o Caramelo não é apenas um cachorro de rua. Ele é a memória viva da nossa luta e o guardião da nossa esperança. Ele nos lembra que, mesmo nas adversidades, é possível encontrar força para recomeçar. A reportagem foi publicada e logo viralizou nas redes sociais, atraindo visitantes, doações e voluntários. Mas com o crescimento, vieram os desafios. Um grupo de moradores de vilas vizinhas, que não concordava com a forma como o projeto estava sendo conduzido, começou a criticar abertamente a iniciativa, alegando que a vila estava se beneficiando de forma injusta e que os recursos deveriam ser distribuídos de maneira diferente. A tensão cresceu e ameaçou dividir a comunidade. A moça, mais uma vez, precisou usar toda a sua sabedoria e paciência para promover o diálogo e buscar uma solução que unisse e não separasse. Com a ajuda do jovem professor e do trabalhador do engenho, ela organizou uma grande reunião com representantes das vilas vizinhas, promovendo um intercâmbio de ideias e experiências que, ao final, resultou na criação de uma rede regional de educação comunitária, fortalecendo os laços e ampliando o alcance do projeto. Caramelo, sempre presente, parecia entender a importância daquele momento.
Nas semanas seguintes, a vila se transformou num ponto de encontro cultural e educacional, onde as histórias de cada um se entrelaçavam e davam vida a uma nova esperança para o sertão. E no meio disso tudo, a moça, com o apoio do jovem professor, começou a planejar o futuro do Poço Novo e do Poço Vermelho, com projetos para ampliar a escola, fortalecer a rádio e criar oficinas de arte e cultura para todas as idades. Caramelo, embora já com os passos mais lentos e o corpo cansado pelo tempo, continuava a ser o guardião silencioso da vila, o elo entre o passado, o presente e o futuro. E assim, entre desafios, conquistas, reviravoltas e sonhos, a vila seguia seu caminho, com a certeza de que a verdadeira força estava na união, na cultura e no amor que aquela terra e aquele povo cultivavam todos os dias. A primavera avançava no sertão, pintando o Poço Novo com flores e promessas de renovação. A vila, que havia enfrentado o inverno da escassez, agora exibia uma força renovada, alimentada por cada gota de suor, pela união dos moradores e pela presença sempre serena de Caramelo. Nos primeiros dias de setembro, a moça recebeu uma carta inesperada. Vinha de uma antiga amiga, professora aposentada que morava em uma cidade vizinha. A mensagem era simples, mas poderosa, e vi sua história na reportagem. Quero ajudar, mesmo que de longe. Conheço pessoas que também acreditam na educação como transformação. A carta trouxe um brilho novo ao olhar da moça, que compartilhava o recado com o trabalhador do engenho e o jovem professor. É a prova de que o que fazemos aqui não é pequeno, disse ele, sorrindo. O mundo está vendo a vila. Animados, eles começaram a planejar um festival cultural, uma grande festa que reuniria artistas, escritores, músicos e educadores para celebrar a vida no sertão e fortalecer os laços da vila com o mundo. Caramelo, embora mais lento, parecia entender a importância daquele momento. Passava horas perto da escola, sentado ao lado das crianças, ouvindo as histórias e as canções que preparavam. O festival trouxe um movimento nunca visto antes. Artistas chegavam de várias partes do país, trazendo cores, ritmos e sorrisos que iluminavam as ruas de barro. Oficinas de poesia, dança e teatro tomavam conta do antigo salão da igreja, que fora reformado para acolher os encontros. Durante uma dessas oficinas, a moça notou que uma das alunas, uma jovem tímida, tinha talento para contar histórias. Ela propôs que ela fizesse parte da equipe da rádio, ajudando a preparar narrativas para os programas. Assim, um novo ciclo começou. A jovem, antes retraída, ganhou voz e confiança, inspirando outras meninas da vila a seguirem seus sonhos. Mas como em toda história de superação, nem tudo era simples. O festival, embora lindo, trouxe desafios logísticos e financeiros que quase esgotaram os recursos da vila. A moça teve que se desdobrar para resolver problemas que iam desde a falta de alimentos até a organização das apresentações. Caramelo sentia o peso de tudo isso. Durante um dia especialmente quente, ele teve que ser levado para um cantinho sombreado da escola, onde descansou enquanto as crianças cantavam para ele. Foi um momento de vulnerabilidade que emocionou a todos. A vila percebeu que, apesar de sua força, Caramelo também tinha limites, e que cuidar dele era cuidar do coração daquela comunidade. Paralelamente, o jovem professor recebeu uma proposta de emprego numa universidade distante. Era uma oportunidade que ele não podia ignorar, mas que o obrigava a pensar sobre seu futuro ao lado da vila e da moça. Essa reviravolta causou inquietação. O jovem professor, dividido entre o desejo de crescer e o compromisso com o Poço Novo, buscava respostas em suas conversas com Caramelo, que o observava atentamente. Após muitas noites de reflexão, ele decidiu ficar, convencido de que sua missão ali era maior do que qualquer cargo ou título. Essa decisão fortaleceu a parceria entre ele e a moça, que agora sonhavam juntos com novos projetos, como uma biblioteca comunitária e um centro de memória do sertão. No entanto, a tranquilidade da vila foi abalada quando um problema inesperado apareceu. Uma praga começou a atacar a pequena plantação comunitária, ameaçando a produção de alimentos e o sustento de muitas famílias. O trabalhador do engenho, com sua sabedoria e experiência, mobilizou a comunidade para buscar soluções naturais e tradicionais de combate à praga, resgatando práticas antigas que estavam esquecidas. Foi um momento de aprendizado coletivo, onde jovens e idosos compartilharam conhecimentos e experiências.
Caramelo, sempre presente, acompanhava os trabalhos, incentivando silenciosamente o esforço de todos. Essa fase de dificuldades e superações fortaleceu ainda mais os laços da vila e renovou a esperança no futuro. O festival cultural terminou com uma grande festa sob as estrelas, onde histórias foram contadas, músicas tocadas e promessas feitas para os próximos anos. Caramelo, deitado ao lado da moça e do jovem professor, parecia sorrir com os olhos. Era o silêncio que dizia mais que 1000 palavras, e a esperança nunca morre quando o coração da comunidade bate unido. Os primeiros raios dourados da manhã acariciavam suavemente o Poço Novo, enquanto a vila despertava para um novo capítulo de sua história. O inverno rigoroso havia ficado para trás, e agora a primavera florescia não só nas plantas, mas no espírito daquele povo que, a cada dia, se reinventava. Caramelo, o cachorro Caramelo que fora testemunha silenciosa de tantas batalhas e vitórias, estava ali, no centro da praça, recebendo o carinho e o respeito de todos. Seu olhar calmo, marcado por uma vida de desafios e afeto, refletia a alma da vila inteira, resistente, leal e cheia de esperança. O projeto da escola, que começara pequeno, transformará-se numa verdadeira referência regional. As aulas agora ocupavam uma casa maior, construída com o esforço coletivo, e a rádio comunitária havia ampliado sua programação, chegando a vilas distantes. A moça, forte e determinada, tornará-se uma liderança respeitada, não apenas pelo trabalho educativo, mas pela forma como conseguia unir a comunidade, mesmo nos momentos mais difíceis. O jovem professor continuava ao seu lado, apoiando os sonhos dela e compartilhando os próprios, agora embasados em anos de convivência e aprendizado mútuo. Juntos, planejavam novos caminhos, como a inauguração de uma biblioteca e a criação de um centro cultural que preservasse as tradições do sertão. Naquele dia especial, a vila preparava uma festa para celebrar o aniversário de 5 anos do projeto. Era uma festa que unia todas as gerações, em que a cultura, a música, as histórias e o sorriso das crianças enchiam o ar com uma energia contagiante. Durante a cerimônia, a moça subiu ao pequeno palco montado na praça. Sua voz firme e emocionada falou de luta, de superação e da importância da união. Há 5 anos, começamos com sonhos simples e corações cheios de esperança, disse ela. Hoje, vemos o que o amor pela nossa terra e a fé em nossa gente podem transformar. Ela olhou para Caramelo, que se acomodava ao seu lado, como um guardião silencioso daquela jornada. Caramelo nos ensinou muito mais do que imaginávamos. Ele nos mostrou que, mesmo quando tudo parece difícil, a força da amizade, da coragem e da comunidade é capaz de mudar destinos. As crianças soltaram um coro de aplausos e risadas, e as mãos da vila se uniram num abraço coletivo, emocionado e verdadeiro. Mas a festa reservava ainda uma surpresa. O representante do governo local, que anos antes chegará com propostas e dúvidas, desta vez apareceu não para questionar, mas para parabenizar. Ele anunciou que, diante do impacto social e cultural do projeto, o governo destinaria uma verba especial para ampliar a infraestrutura da escola e garantir recursos para a rádio comunitária. Foi um momento de reconhecimento e celebração, fruto da perseverança da vila e do respeito conquistado com o tempo. A moça, o jovem professor e o trabalhador do engenho agradeceram, cientes de que a conquista era coletiva. Entre os convidados, estava a jovem que havia começado tímida nas oficinas e que, agora, brilhava como narradora na rádio e líder de um grupo cultural juvenil. O que antes era uma vila silenciosa, agora vibrava com a música, as palavras e a vida. Caramelo, já com os passos lentos e a pelagem marcada pelo tempo, parecia entender que aquela era a recompensa por sua fidelidade e amor incondicional. No final da festa, sob um céu estrelado, a moça, o jovem professor e Caramelo sentaram-se juntos no balanço antigo da praça. Ela acariciava a cabeça do cachorro, sentindo a textura áspera e macia de seu pelo. Olha tudo que construímos, disse, com a voz embargada. Foram dias difíceis, mas nunca desistimos. O jovem professor sorriu, apertando sua mão. É só o começo. O futuro é nosso. Caramelo, por sua vez, fechou os olhos, entregue à paz de quem sabe que seu papel foi cumprido. A vila do Poço Novo havia aprendido que, mesmo diante das adversidades, o amor, a cultura e a coragem fazem florescer o impossível.
E assim, entre risos, abraços e sonhos, aquela história de um cachorro caramelo e de uma comunidade que se recusou a sucumbir terminou como começou, cheia de esperança, com o coração pulsando forte, pronta para os próximos capítulos da vida. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Punição, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.